Retornamos ao trabalho e passaremos para a ordem do dia, discussão e votação única do requerimento 232 do vereador Francisco Vanderilo Nogueira de Lima, PHS, ao excelentíssimo senhor Luiz Ademir Choque, prefeito municipal de Rolim de Moura, que através da Secretaria Municipal de Saúde, seja encaminhada a este Poder Legislativo com máxima urgência, para conhecimento deste vereador e dos demais parlamentares, relatório circunstanciado com todas as informações possíveis acerca da atual situação dos pacientes do município de Rolim de Moura com insuficiência renal crônica, submetido a hemodiálise na cidade de Cacoal, bem como sobre os pacientes no nosso município submetidos à quimioterapia naquela cidade, devendo constar principalmente relação nominal desses pacientes, bem como seus respectivos endereços e situação com a alimentação no município de Cacoal. Em discussão, vereador Vanderilo, para discutir. Senhor presidente, o ano passado eu já tinha feito esse requerimento, sequer eu recebi resposta. E as informações que eu tenho agora, nesse momento, até de pacientes, a situação está cada vez pior, tanto para o pessoal que está com problemas renais crônicos, como o pessoal que faz quimioterapia, principalmente com relação à alimentação. Então, eu não tive a oportunidade, eu tive agora com o secretário de Saúde na quarta-feira, mas não indaguei sobre a situação. E por isso eu quero novamente saber como está a situação desses pacientes. Para discutir, vereador presidente. Jair Benetti, presidente da Comissão Permanente de Saúde. Veja bem, nós votamos aqui, abrimos crédito para um recurso para aquisição, para atendimento a essas pessoas. Aí, se não me engano, foi pelo meio aí de entre agosto e setembro. E hoje chega aí na casa aí, vê as matérias aí, que o Ministério Público sequestrando dinheiro da Prefeitura para atender essas pessoas. E há uma dificuldade nisso, porque eu acredito que o secretário, tanto a equipe, eles têm a condições de fazer isso, mas esse memorando, esse documento vem para a Secretaria de Fazenda e as pessoas não dão atenção devidas aos problemas. Aí acarreta justamente o que o município está aí respondendo, sequestro de dinheiro em conta para atendimento de uma necessidade que é cobrada e é de direito. Que existe, tem que ser elaborado projeto e proposta, que é o TFD dentro do perímetro estadual, que você tem que atender, o município tem que atender. Só que nós observamos que o secretário tem dificuldade na execução dessas ações para atender as pessoas de primeira necessidade aí, que tem carência desse atendimento, que a situação dessa população aí, que esses pacientes que faz quimioterapia e faz a hemodiálise, a situação deles é muito difícil, é muito ruim, e muitas das vezes as pessoas têm dificuldade financeira. Obrigado. Eu gostaria de parabenizar o vereador Vanderilo, e ontem na reunião que estivemos da Comissão Permanente, e eu estive presente, estava a Rose, técnica da saúde, estava o secretário Jair de Saúde, e foi relatado justamente a situação também da alimentação desses pacientes. E naquele momento foi dado um encaminhamento que a Secretaria de Saúde estava solicitando informação da Associação dos Crônicos Renais, enquanto ela tem a informação de cada paciente lá. A Secretaria quer repassar o recurso individualmente para cada paciente. E a associação solicita o recurso direto para ela. E está parado na PGM do município. Mais um processo parado na PGM, que não tramita, que não transcorre, e não tem ninguém. Precisa o Ministério Público solicitar judicialmente o bloqueio do dinheiro, que há praticamente 4 meses atrás foi aberto o crédito por essa casa. Então, a gente demonstra a ingerência novamente do gestor público, e isso nos deixa muito preocupado em relação a isso. E pedir prioridade, nós pedimos prioridade à Secretaria de Saúde em relação a esses pacientes crônicos renais e também de quimioterapia. Dentro do requerimento, para discutir essa matéria, vereador, eu acho que a gente tinha que levar uma proposta para a Secretaria Municipal de Saúde. Quando eu preencho o TFD de um paciente, eu tenho o custo da estadia fora do estado. Eu tenho que apresentar uma conta dentro do meu processo.
como essas pessoas têm que se deslocar todo dia, abrir um processo de deslocamento, até para dar mais clareza e legalidade para a Prefeitura Municipal, e já solicitar a conta desse paciente para depositar esse dinheiro em conta. Porque se for para depositar esse dinheiro para a associação, eles vão ter um problema futuro de prestação de conta. E a partir do dia 23 de janeiro, não vai mais poder depositar esse dinheiro em conta da associação crônica. Eles vão ter que ser feito um chamamento público para que apresente um projeto. Então, já adiantar a secretaria, dentro do processo, trazer o número da conta, a identificação do cidadão, quem é as pessoas que vai ter o direito dessa despesa no processo. Obrigado. Encerrar a discussão do requerimento, passando a votação. O vereador concorda, permaneça como está. Quem não concorda, que se manifeste. Aprovado o requerimento do vereador Vanderilo. Discussão e votação única do projeto de lei 168 de 2015, Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre, autoriza o Poder Executivo a reconhecer e parcelar débito no montante de R$ 5.524.675,50, devido ao Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Rolim de Moura, Rolimprev, referente aos débitos apontados pela auditoria do Ministério de Previdência Social. Em discussão. Pode discutir. Vereador Rivanildo, para discutir. Mais uma vez, nessa casa, como diz os vereadores, ano que vem de novo. Presidente, eu acho que vamos dar mais esse voto de confiança para ver o que vai acontecer, mas, na minha opinião, vai ser em vão novamente. Encerrar a discussão, passando a votação, vereador Jair Benetti, como vota? Favorável, presidente. Vereador Vanderilo Nogueira, como vota? Favorável, presidente. Vereador Fabrício Melo, como vota? Favorável. Vereador Gerson Basso, como vota? Vereador Márcio Mateus. Sou favorável. Vereador Mani Rocha. Favorável, presidente. Vereador Sérgio Seixabi. Vereador Roberto Diniz. Favorável, presidente. Vereador Diego Tassi. Favorável, presidente. Vereador Rivanildo Riva. Meu voto favorável, presidente. Com 9 votos favoráveis e 1 voto contra do vereador Sérgio Seixabi, a matéria foi aprovada. E vai para a sanção do prefeito. Espero que o prefeito sancione, né? Porque ultimamente não tem sancionado nenhuma matéria, fica à mercê do tempo para a promulgação do Poder Legislativo. Que o líder do prefeito leve para ele hoje, né? Passaremos a discussão e votação única do projeto de lei 169 de 2015. O Poder Executivo que dispõe sobre, autoriza o Poder Executivo a reconhecer e parcelar débito no montante de R$ 3.310.568,58, junto ao Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Rolim de Moura, Rondônia, Rolimprev, cota patronal do período de abril a outubro de 2015. Todas essas matérias passaram pelo Conselho do Rolimprev, bem como pelas comissões permanentes, e está apta para a votação. Em discussão? Presidente, essa matéria de 5 milhões, ela é resíduo de 2010 para cá, que é patronal, que dentro dos pagamentos ficou pendência a correção de juros. Essa de 3 milhões agora que está em pauta, ela foi matéria já votada nessa casa, ela está sendo revogada, as matérias que já foram votadas, e está sendo reapresentada novamente, porque ela tinha um erro de cálculo e teria que ser votado juntamente com também a auditoria feita pela Previdência Social levantada. E nós temos solicitado do prefeito que ele tem que fazer um censo previdenciário desses servidores públicos para rever esse cálculo atuarial do Instituto de Previdência, bem como uma auditoria nesses parcelamentos e na correção desse juro. Porque o Instituto de Previdência não pode ser um órgão para inviabilizar o andamento do município de Rolim de Moura. E também tem que trabalhar com a folha de pagamento, ela é integral. Muitas das vezes, aí eu tenho observado aí ao longo do tempo aí, que não estão trabalhando com a folha integral, estão trabalhando somente com a folha líquida, esquecendo de computar, para dar um jeitinho sempre para estar sobrando um dinheiro para pagar outras despesas com o fornecedor de interesse, e deixa de cumprir isso. Olha aí o prejuízo que nós estamos tendo aí. Vai ser descontado, a partir do dia 20 de dezembro, diretamente no FPM do município, um parcelamento de 9 milhões de reais. 9 milhões de reais. O ano que vem, nós vamos votar essa matéria novamente aqui, Riva.
Está havendo uma negociação para isso aí ser transformado pela Previdência Social em 240 meses. E tem que ser, porque senão vai inviabilizar o caminhamento do município e as atividades do município, que não vai ter como pagar. O município já tem muito parcela. Previdência Social. Nós já pagamos mais de 120 parcelas de Previdência Social com o INSS, em vez da dívida reduzir, ela era 4 milhões, hoje está em 7 milhões. Eu não consigo entender essa situação. E o município não pode viver uma situação que está vendo isso. Obrigado. Discussão, vereador Sérgio. Senhor presidente, essa matéria, esse tipo de matéria, já veio aqui no tempo do Tião Serraia, no final do mandato. Nós, para tirar o município daquela situação, aprovamos o parcelamento, já veio, agora de novo. Isso é um remendo, que nem diz o vereador Jair Benetti, e daqui uns dias vai estar aqui de volta. Isso é um remendo que de péssima qualidade, que nós vamos fazer aqui. Mas, para que lá nos bastidores, lá, o vereador está atrapalhando o município, vereador Vanderlei, nós vamos ter que votar uma matéria dessa aí, senão vai tudo para a vala funda. E lá embaixo é fedido. Isso é um remendo. É um remendo, e aqui eu quero dizer aos técnicos do prefeito, que tome cuidado, faça um planejamento, está em tempo ainda. Tem que apelar para os técnicos do executivo. Tem que apelar para eles, porque só falta isso, porque para o prefeito não adianta apelar, não. Eu, sinceramente, falo a todos os vereadores, ao nosso público presente, aos nossos cidadãos, em especial ao nosso servidor público, municipais, que foram, durante 23 dias, humilhados, pisoteados pelo gestor municipal e por alguns técnicos dele que relatavam a impossibilidade de pagamento, um decreto de lei totalmente inconstitucional, ilegal, imoral, enfim, dizendo que o índice da folha de pagamento estava acima do limite prudencial, que o Tribunal de Contas estava notificando, que a Câmara estava notificando. Nós, vereadores, foi demonstrado por essa casa, através de mim, da assessoria técnica desta casa, da Comissão de Finanças, pelo sindicato, que o índice da folha realmente não estava da forma que estava sendo contabilizado pelo prefeito. Isso demonstrado hoje, o fechamento do balancete de setembro, o índice da folha de pagamento, conforme a lei de responsabilidade fiscal, fechou em 47%. Quando nós estamos vendo esses parcelamentos hoje, vendo esses parcelamentos novamente, e que não foi pago, que estava na folha de pagamento, 3 milhões de reais. E tinha o recurso, porque a receita corrente líquida não caiu, manteve-se um acréscimo de 4%. Hoje é a média de crescimento da receita corrente líquida que pode ser pago esse dinheiro. E ver recursos do fundo a fundo parado em conta, muito dinheiro do fundo a fundo que eles estão, o Poder Executivo está privando da informação o Poder Legislativo, que já foi solicitado há mais de 20 dias, e nós temos acesso a esse fato. Então, nos deixa aqui acreditar, e que todos os pares dessa casa, como fiscalizadores, cobradores, deve ecoar esse grito ao Executivo em relação à transparência por parte do gestor municipal. Pois 3 milhões de parcelamento é só desse ano, de abril para cá, que foi pago fornecedores e não foi pago o Instituto de Previdência. Isso, novamente, parcelamento. Então, fica um alerta aos nobres pares que o modo que está sendo tramitada a matéria para parcelamento é, sim, não digo o que foi a matéria votada anteriormente, que foi levantado através de auditoria do Ministério da Previdência, mas esses parcelamentos que estão sendo feitos pelo Rolimprev vêm com a faca no pescoço do Poder Legislativo já, que o município está deixando
de fechar convênio, ou empenhar, ou cair recurso na conta do município, porque nós estamos inadimplentes por causa da certidão de previdência social. Então, e isso demonstra a fragilidade, novamente, do Poder Executivo em se organizar. Então, fica um alerta aos novos vereadores, fica um alerta ao prefeito municipal e à sociedade, que o Poder Legislativo tem contribuído e demonstrando as falhas do Poder Executivo para que seja sanado e o município volte a crescer. É inadmissível continuar o gestor público municipal falando mal da sua própria cidade. Nós temos que atrair investimento. E o município não está em crise financeira. Volto a frisar a todos os nobres pares dessa casa. O município não está em crise financeira. Precisa, sim, montar uma equipe realmente de consenso. Hoje, graças a grandes debates desta casa, foi nomeado pessoas na estrutura organizacional do município, servidores que realmente pensam em prol do município. Esquece-se a parte política e vamos fazer ação, sim, para o município voltar a crescer. Então, fica aqui meu alerta ao Executivo e a todos os pares dessa casa, bem como a sociedade. Encerrar a discussão, passaremos a votação. Presidente. Para discutir, vereador Jair Benatti. Só para a questão de planejamento e encaminhamento, essas aberturas de crédito e muitas das vezes o orçamento engessado. Nós temos uma previsão de 47% na folha esse mês, mas pode ter certeza que a folha de pagamento para o mês que for empenhada agora, se for empenhada, ela vai passar dos 70%, porque eles não tinham dotação orçamentária, não empenharam a folha em setembro, e agora vai ter que empenhar 2 folhas. Eles vão ter que trabalhar isso e distribuir isso. Essas matérias chegam aqui na casa, da forma que está aí, essas matérias de abertura de crédito, isso aí chega atrasada na casa, e se virar o mês, cria-se uma dificuldade lá para o pessoal do orçamento, que é a coisa mais simples que tem, que é a folha de pagamento. A folha de pagamento, ela deve ser remanejada dentro da sua própria secretaria, mas é uma falta de dotação, uma falta de planejamento, não tem técnico que dá conta de acompanhar a forma que está aí. Veja só, vai ter que empenhar 2 folhas em um mês. Olha a situação do município de Rolim de Moura. Então, cria-se uma dificuldade danada pelo encaminhamento das matérias e pelo encaminhamento na distribuição de folha de pagamento. Gente, nós temos 13 meses para pagamento de servidor. Tem que aperfeiçoar isso e tem que cuidar disso para que não aconteça isso, para não inviabilizar o município e criar um conflito entre os poderes. Obrigado. Porque aqui, muitas das vezes, os vereadores têm que votar urgente uma matéria, porque se trata de folha de pagamento. Como é que nós vamos deixar o servidor saber que ele não vai receber o seu salário, o dinheiro em conta, porque a Câmara não votou? Deixa nós aqui numa situação muito complicada, porque nós temos que analisar a tropeço nas carreiras e, muitas das vezes, fazer sessão extraordinária, como nós fizemos ontem, convocada pelo presidente Márcio, da Comissão de Legislação e Redação e Justiça, e pela presidência da Casa. Obrigado. Vereador, em relação à folha, isso aqui é por anulação. Como anulou o Rolimprev e fez o lançamento de receitas que não estavam contabilizadas, não é que a folha está fora não e vai voltar a 70%. Isso aqui é a realidade hoje dos últimos 12 meses com as folhas fechadas até setembro. Você entendeu? Não, isso aqui é fechadinho, é 47% hoje dos últimos 12 meses que foram empregados. Quando anulou os empenhos de todos os parcelamentos que não tinha sido anulado, que foi 3 parcelamentos feitos por essa casa este ano, e não foi anulado, como ele já estava empenhado na folha, e foi empenhado novamente para o parcelamento, ele ficou duplicado. Então, na hora que tirou isto do Rolimprev, automaticamente o índice caiu lá embaixo. Mas então, o que eu estou dizendo é que no mês de setembro eles não tinham como empenhar a folha, porque não tinha dotação. Por quê? A matéria chegou aqui na casa, chegou um tempo... Sim, mas foi corrigido isso aí, eles empenharam e já está contabilizado isso. Tá? A preocupação é que ele, com esses números, ele volte a nomear os outros 200 portariados. Encerrar a discussão, passaremos a votação. Vereador Roberto Diniz, como vota?
Favorável, presidente. Vereador Sérgio Sexabe, como vota? Favorável. Vereador Mani Rocha, como vota? Favorável, presidente. Vereador Márcio Mateus, como vota? Eu voto favorável. Vereador Gerson Basso, como vota? Favorável, presidente. Vereador Fabrício Melo, como vota? Favorável. Vereador Vanderino Nogueira, como vota? Favorável, presidente. Vereador Jair Benetti, como vota? Vereador Rivanildo Riva, como vota? Eu voto favorável, presidente. Vereador Diego Tasso, como vota? Favorável, presidente. Matéria foi aprovada por unanimidade dos vereadores. A matéria número 4 foi tirada de pauta pela Comissão de Educação, em conjunto com todas as comissões ontem na sessão extraordinária. Da mesma forma, a matéria número 5 da pauta, também de folha de pagamento da educação. Passaremos à matéria número 6, discussão e votação única do Presidente, projeto. A Comissão de Legislação e Justiça deliberou para que essa matéria, todas as comissões estão deliberadas. Nós só votamos contrário à emenda, o projeto de lei do vereador Gers, e a contratação de médicos a gente retirou. Algumas aí, por exemplo, a Comissão de Saúde, só vai deliberar a matéria depois que tiver a deliberação da Comissão de Orçamento, porque se trata de matéria também da Comissão de Saúde e Assistência Social. Estava eu, o vereador Roberto Diniz presente, o vereador Vanderilo, o vereador Sérgio, e a Comissão de Educação convidou para estar aqui na segunda-feira a secretária de Educação para tratar das matérias de folha de pagamento da educação. Obrigado. Passaremos a discussão e votação única do projeto de lei número 182 de 2015, Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre: autoriza a abertura de crédito adicional suplementar por anulação de dotação orçamento do presente exercício financeiro no valor de R$ 198 mil. Em discussão? Encerrada a discussão, passaremos a votação. Vereador Gerson Basso, como vota? Favorável. Vereador Fabrício Melo, como vota? Favorável. Vereador Vanderilo Nogueira, como Favorável, vota? presidente. Vereador Jair Primbenetti, como vota? Vereador Rivanildo Riva, como vota? Eu voto favorável, senhor presidente. Vereador Diego Tasso, como vota? Favorável, Vereador presidente. Márcio Mateus, como vota? Voto favorável. Vereador Mani Rocha, como vota? Favorável, presidente. Vereador Sérgio Sexabe, como vota? Favorável. Vereador Roberto Diniz, como Favorável. vota? Matéria foi aprovada por unanimidade dos vereadores. Projeto número 7 também foi retirado de pauta pela Comissão Permanente de Educação, que vai ser deliberado na segunda-feira. Projeto que está na ordem do dia número 8, 184, também retirado pela comissão para discussão. Projeto 185, também retirado pela Comissão Permanente de Educação. Discussão e votação do projeto 187, Poder Executivo Municipal, que trata sobre autoriza a abertura de crédito adicional suplementar por anulação de dotação ao orçamento, presente exercício financeiro, no valor de R$ 1.788.899,59. Não, este não, que trata sobre... foi retirado também pela apreciação, perdão. Retirado de pauta. E o projeto de lei complementar número 19/2015, que trata da contratação em caráter emergencial de profissionais, foi retirado pela Comissão de Legislação e Justiça com parecer contrário da assessoria jurídica desta casa. Foi solicitado a retirada. Vereador Márcio Mateus, Jair Benetti. Deixa eu falar sobre essa matéria. O doutor Márcio, desde já de muito tempo, ele tem uma decisão, um ponto de vista técnico dele, que essa matéria não deveria ser enviada a essa casa. Tendo em vista que essa matéria, ela é de caráter circunstancial do Poder Executivo, que é um trabalho continuado, que é trabalho que ele necessita. Porque hoje tem o quadro já preenchido por lei, e houve a falta dos servidores públicos. No entendimento dessa casa, o advogado dessa casa, é de caráter específico, de circunstância de interesse público e de competência do Executivo fazer essa convocação sem autorização. Dá mais entender que eles querem, como diz o doutor Márcio, dividir a responsabilidade com o Poder Legislativo. Que isso aqui, na falta do profissional, que é de interesse público, como médico, professor,
e ele já tem no quadro, não está criando quadro, não está criando despesa, ele está criando pura e simplesmente para cumprir aquela vaga que para atender ao público, ele deveria preencher, não precisaria autorização da Câmara, porque já está nas duas leis, que a 108 e a 03 já garante isso ao prefeito. Obrigado. Presidente. Vereador Márcio Mateus, Perdão. depois Vossa Excelência, vereador Roberto Diniz. O vereador Jairo já adentrou naquilo que eu ia explicar, mas como se trata de uma matéria que passa especificamente pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação e a Comissão de Finanças, é importante que a gente tenha conhecimento sobre essa matéria. Uma matéria que trata de contratação emergencial e para o município de Rolho de Moura de médicos e profissionais da saúde. O município já contratou esse ano, já fez uma contratação dessa forma, e no ano passado fez também, no outro ano anterior fez também, parece que é 5 ou 6 vezes que o município fez. Tem uma recomendação do Ministério Público para não mais contratar emergencialmente. E dessa forma, o procurador da casa esteve aqui na reunião de comissões, orientou sobre o parecer que ele ia dar, justamente baseado em documentação e já em julgamentos jurídicos também a nível nacional, em que impede essa contratação novamente. Eu não sei por que o município não se ateve a isso, inclusive o procurador que estava aqui do município disse que não tinha conhecimento desse documento, tomou conhecimento aqui. Eu pedi a ele, deu um tempo até segunda-feira, que ele arrumasse uma forma jurídica de esclarecimento para que a gente tivesse segurança para votar essa matéria. Da forma que está essa matéria hoje, eu voto contra essa matéria e pediria o voto a todos os vereadores para votar contra. Nós não temos condições de votar numa matéria da forma que está aí, tá? Porque já é o quinta ou sexta vez que o município contrata emergencialmente médicos, enfermeiros e outros profissionais para a saúde. E o município não se orientou, não se atentou para fazer um concurso. Tinha feito concurso e o concurso tinha uma nota de corte que era 50%, hoje não tem mais como contratar. E aí nós estamos numa sinuca de bico, como diz, porque dia 4 vence o contrato emergencial dos médicos. E aí o município pode ficar sem médico também no hospital. E aí é uma situação muito difícil para nós, aquilo que o vereador Jairo acabou de falar. Chega uma matéria aqui para a gente votar, né, com curto prazo, para a gente analisar e se depara com essa situação jurídica aí, que tornou um engrole para a gente também. Muito obrigado. Presidente, é uma faca de dois gumes. Realmente é uma situação muito delicada, são 11 médicos que estão nessa situação. O município, não existe a mínima possibilidade do hospital tocar sem esses médicos. Dia 4, realmente, como o vereador disse, vence. Vossa Excelência acaba de dizer aí que o índice da folha caiu para 47, e isso nos traz aí, pelo menos a médio prazo, uma esperança de que não é o problema o índice. Então nós poderíamos, o impacto aí daria condição de um concurso o mais rápido possível. Mas nesse intervalo, como o vereador Jairo Benetti fez o comentário que era desnecessária a matéria aqui, passar aqui pela casa, tendo em vista que ela já passou pela casa lá atrás, quando fez a primeira contratação, inclusive não vou tirar a minha responsabilidade não, que quando eu estava secretário, eu estive secretário, eu também contratei desta forma, tá? Então não estou aqui só jogando pedra, mas de lá para cá era para ter feito o concurso. Foi feito um concurso, não conseguiu o número suficiente, mas que fizesse outro. Agora cabe, né? Mas eu vereador Márcio, eu fico numa situação delicada, meu querido, em relação à sua opinião. Eu acho que se nós agora votarmos contra, nós estamos deixando a população aí à deriva. Essa é a situação. Eu gostaria de discutir a matéria também. É de suma importância que não fique sem... Ontem, na reunião com o secretário e com a equipe técnica, secretário de saúde e a equipe técnica dele, foi demonstrado pela assessoria jurídica dessa casa, foi mostrado através de sentenças judiciais que não precisaria da abertura, da aprovação do Poder Legislativo para essa questão. Caberia, se na dúvida, caberia sim o município se manifestar na sua mensagem, se manifestar no próprio projeto, que seria de modo excepcional a contratação até o concurso público, ou até uma licitação de uma organização social ou qualquer outra entidade para
fornecer os médicos. É isso que foi debatido pela assessoria jurídica, pela Comissão de Legislação e Justiça e com a Secretaria de Saúde. É nesse sentido. Porém, volto a frisar, o que está ocorrendo fica a assessoria por parte do prefeito jurídica, fica com queda de braço e deixando a inércia do município. Em todas as secretarias, a inércia se dá pela questão da PGM estar com os processos lá, e que muitas vezes muitos processos não deveriam estar nem na PGM, nem na Procuradoria, para dar agilidade ao procedimento, e fica parado. Então, a discussão que foi tida em referência à contratação excepcional dos médicos é a falta de justificativo do próprio Executivo. Senhor presidente, para discutir. Para discutir, vereador Gerson Bastos. Senhor presidente, a minha preocupação é porque estabelecendo o contrato dos emergenciais, e conversando com o doutor Antônio Augusto, o diretor clínico, até mesmo com o secretário de saúde, o Jair, e as escalas vão ficar descobertas no hospital municipal. Vai haver plantões de vereadores, que não vai ter médico para cobrir o plantão. E aí, como vai fazer o atendimento da população? Eles vão lá e não vai ter médico, e eles vão ficar na mercê da sorte. E aí, alguém pode usar da seguinte forma: não contratar os médicos porque a Câmara de Vereadores não aprovou, pode jogar a culpa em nós também. Essa é a minha preocupação, embora eu entenda a preocupação de cada vereador aqui, entendeu? E o Executivo era para ter planejado quanto é a situação, que não planejou. Infelizmente, está aí essa situação, é que nem mencionou o vereador Jairo Benetti. O que ele mencionou, que o doutor Márcio falou, eu vi o doutor Márcio falando isso aí há anos. Há 2 anos atrás, o doutor Márcio comentou isso aí, que não precisava vir para esta casa aqui. O prefeito já tinha autonomia de fazer, mas, infelizmente, a equipe jurídica não tomou esse conhecimento ainda e de agir desta forma. Então, essa é a minha preocupação, porque vai ficar descoberto os plantões, senhor presidente. Foi retirada a matéria. Processo número 184/2015, assunto: sindicância de apuração de autoria ou responsabilidade pela implantação de dispositivo de escuta ambiental no gabinete da presidência. Interessado, dependência do Poder Legislativo e garantia da privacidade. Foi entregue o relatório por parte do síndico Jairo Benetti, e a qual eu faço a leitura aos nobres pares. Conclusão do sindicante. Processo 184/2015, assunto: sindicância de apuração de autoria ou responsabilidade pela implantação de dispositivo de escuta ambiental no gabinete da presidência. Interessado, independência e integridade do poder, garantia da privacidade e confidencialidade de reuniões. Fato: sindicato. Na segunda-feira do dia 27/10, por volta das 6h30, o agente político nomeado no cargo de chefe de gabinete da presidência deste poder, ao acessar o gabinete da presidência e sala contígua de reunião, deparou com um dispositivo eletrônico, posteriormente identificado como captador e transmissor remoto de escuta ambiente. Sob este grave incidente, a presidência expediu a portaria número 78/2015, que erigiu a presente sindicância e indicado este signatário como sindicante, tendo como objetivo concluir no âmbito do poder relatório ou conclusão circunstanciada do fato flagrado. Natureza da sindicância. Pois bem, esclarecemos que sindicância é um procedimento administrativo sumário de esclarecimento que se destina a apurar a existência de irregularidade praticada no ambiente de trabalho, e, se possível, apontando indícios da autoria ou responsabilidade de servidor. Substância, seus atos na forma de um compêndio, processo, ordenado cronologicamente, com as informações obtidas e que possa ensejar e resultar em procedimento próprio no âmbito administrativo, penal e civil. Como o ato sindicado, por óbvio, não estava afeto apenas às relações funcionais dos servidores deste poder, deduz que o interesse residia na captação de diálogos dos membros deste poder, logo transcende uma mera sindicância administrativa, razão da nomeação do sindicante ser um membro do poder,
em vez de um servidor, já que tal posição garante equivalente institucional sobre os seus próprios pares. Precedeu a Constituição Sindicância. É relevante registrar que na segunda-feira, dia 26/11/2015, a presidência, logo após tomar conhecimento do que efetivamente tratava o dispositivo encontrado, já enveredava no período vespertino, convocou uma reunião de emergência com os membros da mesa diretora, todavia se revelou impossível reunir com todos os membros, com todos os vereadores membros da mesa diretora naquela tarde, mas com os que foi possível se reunir. Ficou então deliberado que seria realizada a reunião na manhã seguinte, ou seja, terça-feira, dia 27/11/2015, seguida de uma entrevista coletiva. Na reunião, o presidente João Rossi Júnior, contando com a presença de todos os integrantes deste poder, informou e deu conhecimento do ocorrido e do que aparentemente se tratava, conforme pesquisa efetuada pela rede internacional de computadores pelo próprio presidente, que o dispositivo constava de um chip de telefone móvel, que extraiu o chip e inseriu um aparelho do qual originou uma chamada identificando como sendo o chip que estava no aparelho de escuta de número 6996019723. É salutar registrar que, na ocasião que o número do chip foi apresentado pelo presidente, o vereador Roberto Diniz solicitou que fosse repetido para que conferisse na agenda do seu telefone móvel, procedimento seguido pelos demais vereadores. Em todos alegaram ser o mesmo desconhecido. Ainda nesta reunião, informou que a mesa diretora havia deliberado em fazer uma entrevista coletiva e constituiu a mencionada sindicância para descrever e registrar as minudências que cercam o fato. Ainda sob coordenação da presidência, foi determinada a confecção de um relatório fotográfico ensejando uma reconstituição daquela fatídica segunda-feira. A presidência convocou a imprensa, tornando públicos os fatos e deliberando em remeter o dispositivo ao Ministério Público, sob o seguinte argumento esboçado no expediente identificado do ofício número 38/2015, protocolizado em dia 3/11/2015. Relatamos que no dia 26, por volta das 6h32, o chefe de gabinete da Presidência do Poder Legislativo do município de Rolim de Moura, Rondônia, encontrou dispositivo sobre uma das cadeiras da mesa de reunião que mobilia o gabinete da presidência. Conforme segue apenso, termo de declaração já colhido pela sindicância desta casa, por determinação da presidência e que se ocupada da apuração preliminar. Considerando a garantia da privacidade conferida no artigo 5º, inciso 10 da Carta Magna, como também sendo reservado ao paquete a titularidade da Persecutil Criminus, encaminhamos os depoimentos já colhidos pela sindicância e fatos outros já decortinados, bem como o dispositivo localizado na cadeira, localizado para a devida instauração do procedimento de investigação pela Polícia Judiciária. Da mesma forma, solicitamos que seja o dispositivo submetido à perícia para a identificação das ligações recepcionadas e mensagens, como também identificação da titularidade do chip e de hardware que tenha conectado ao chip e extrato das ligações do período. Que seja compartilhadas as informações da apuração solicitada com o Poder Legislativo para subsidiar procedimento interna corpus. Após o acontecimento relatados, esse sindicante assumiu a árdua função de conduzir esta apuração sumária da insinuação. Durante a reunião com os membros deste poder, ocasião que todos externaram sua indignação com atentado contra este poder, o vereador Fabrício Melo, alegando compromisso de sua vida privada, deixou a reunião antes da sua conclusão. Após sua retirada, o vereador Sérgio Sexabe alegou que a suspeita recaía sobre um membro do poder, que teria demonstrado comportamento suspeito, já percebido na sexta-feira e reiterado na segunda-feira após a localização do dispositivo. E mais,
que também, durante aquela manhã, teria solicitado a consulta do número do chip 69, DDD 69, 9601 9723 do dispositivo, que este estava registrado no CPF do vereador Fabrício Melo, na operadora que administra o número, causando perplexibilidade aos demais membros. Então, foi solicitado por telefone que o vereador Fabrício Melo retornasse para que se defendesse da insinuação descabida e, então, infundada. O vereador Fabrício Melo alegou compromissos funcionais que o impedirá de retornar à reunião, mas que procuraria o vereador presidente e o vereador Sérgio Seixabe oportunamente para esclarecimento das diligências, ignorando a ilação apresentada contra um membro deste poder e com o fito de emoldurar os fatos. Já na terça-feira, dia 27/10/2015, foi colhido o termo e relato dos fatos vivenciados pelo chefe de gabinete, senhor Cláudio Nunes Fernandes, as folhas número 04, que merece ser transcrita, que o ocupante da função de chefe de gabinete da presidência desta Câmara, que tem a função de abrir e fechar o gabinete, sendo que o setor de limpeza, especificamente a servidora Rosa, dispõe da chave da porta externa, as outras chaves ficam com o declarante e o presidente, que o gabinete tem 2 acessos, um para a recepção e outro para o ambiente externo, pátio, que seu horário de chegada ao gabinete são volta de 6 horas e 6h30, e que nessa segunda-feira chegou por volta das 6h25, que abriu a sala da presidente, que às 6h30 foi levar alguns expedientes para colher a assinatura do presidente, ocasião em que olhou para a mesa de reunião e visualizou o objeto sobre uma das cadeiras, que recolheu o objeto, colocou no bolso e que, quando o presidente chegou, entregou e perguntou-se, na segunda-feira, dia da sessão ordinária, e perguntou se na sexta-feira, dia da sessão ordinária, alguém não tinha perdido alguma coisa, que o presidente disse que ninguém havia falado nada ou informado ter perdido algo, que só tomou conhecimento que tratava de um dispositivo de escuta ambiental nesta data, dia 27/10, quando a presidência disse que, ao averiguar do que se tratava, constatou que era um dispositivo eletrônico de escuta ambiental, que o presidente disse que tomaria as providências cabíveis, que durante o expediente as 2 portas de acesso do gabinete ficam abertas, sendo que tanto os vereadores e assessores têm entrada franca. No dia seguinte, quarta-feira, dia 28/10, colheu o depoimento do presidente, senhor João Rossi Júnior, atravessado as folhas 0607, que por finalidade a narrativa transcrevemos, que ocupa a função de presidente do Poder Legislativo do segundo biênio dessa legislatura, 2013 a 2016, que na segunda-feira, dia 26/10/2015, ao chegar ao seu gabinete, o senhor Cláudio Nunes Fernandes, seu chefe de gabinete, disse que havia encontrado um objeto eletrônico, que nesta ocasião lhe entregou, que colocou no bolso do paletó e não deu importância, que cumpriu sua agenda no período matutino, e que, ao chegar em casa e se despir, deu conta do dispositivo e recordou que o seu chefe de gabinete lhe havia entregado, que então se deteve ao objeto, que, como estava totalmente envolto em fita isolante, abriu, cortando a fita, e que deparou com uma luz vermelha acesa intermitentemente e o nome do aparelho, que foi então à internet e identificou do que se tratava, que pela internet soube que devia conter um chip de telefone celular, que então abriu o dispositivo e constatou a existência de um chip, que extraiu o chip, dispositivo como colocou em outro aparelho celular do Poder Legislativo e que ligou para outro aparelho telefone, 9961-1608, também da Câmara Municipal, que assim identificou o número do chip, que não havia registro de chamadas ou mensagens no chip, que deixou por mais ou menos 1 hora para aguardando que recepcionasse alguma chamada, que na terça-feira pela manhã convocou a assessoria jurídica para orientação,
que a assessoria recomendou que fosse instaurada uma sindicância, compartilhasse a informação com a mesa diretora, dando-lhes conhecimento do fato, que também fosse encaminhado ao Ministério Público para que este determinasse a abertura de inquérito policial e solicitasse que o dispositivo fosse periciado pela Polícia Científica. Também fosse promovida a quebra do sigilo telefônico, solicitando os extratos das ligações, bem como requisitasse da operadora o nome do titular do chip, que determinou em seguida, em expediente próprio, a constituição de uma sindicância, nomeando para dirigi-la o vereador Jairo Primo Benetti, que então convocou uma reunião com a mesa diretora, sendo possível reuni-la no período noturno, oportunamente, que noticiou os fatos e as providências que seriam tomadas. Que a mesa diretora solicitou que os fatos fossem noticiados a todos os vereadores, bem como fosse convocada uma entrevista coletiva com a imprensa local, já que o assunto, aquela noite, já havia vazado, fecha aspas, a transcrição do depoimento do presidente. Todavia, durante o depoimento do presidente, acima transcrito, comparecer na sala que servia aos trabalhos de sindicância, o vereador Mani Rocha, noticiando informações que poderiam esclarecer os fatos. Incidente, pois bem, o vereador Mani Rocha, folhas 8, declarou que é vereador deste poder, que após a reunião com os vereadores a respeito da localização do dispositivo de escuta ambiental e da entrevista coletiva do presidente, que indagou o vereador Fabrício Melo a respeito da suspeita que recai sobre ele ter colocado o dispositivo no gabinete da presidência, que refutou veementemente a suspeita, que alegou que consultaria a sua assessora parlamentar a respeito de um chip que não mais utilizava, que deve estar em seu gabinete, e que teme que esse chip foi furtado de seu gabinete e alguém possa ter utilizado e colocado no dispositivo para lhe prejudicar. Que solicitou se podia compartilhar informações desta conversa reservada com os demais vereadores, que o vereador Fabrício Melo consentiu, razão que procurou o sindicante para registrar o fato. Negritamos, fecha aspas, negritamos. Na mesma data, o vereador Gerson Bastos, as folhas 09, também relatou o que segue, que é integrante do poder e que, após reunião com os vereadores a respeito da localização do dispositivo de escuta ambiental e da entrevista coletiva do presidente, que foi descortinada uma suspeita sobre o vereador Fabrício Melo de ser o dono do aparelho e ter plantado no gabinete, que este, por telefone feito ao vereador Vanderilo durante a reunião, informou que conversaria reservadamente com o presidente da casa e o vereador Sérgio Seixabe, que se sentiu ultrajado e ligou ao vereador Fabrício Melo e disse a ele que este devia um esclarecimento a respeito das suspeitas a todos os vereadores, e não somente ao presidente e ao vereador Sérgio Seixabe, que o vereador Fabrício Melo foi até o seu local de trabalho, a clínica de reabilitação do município, e que nesta oportunidade lhe informou que vai, de fato, conversar com os vereadores a respeito da suspeita de ter plantado a escuta, que adiantou que tem um chip de telefone no seu gabinete e que vai averiguar com a sua assessora aonde está este chip. Negritamos e grifamos. Diante deste fato, fecho aspas, diante deste fato, este sindicante optou em colher o depoimento da assessora parlamentar do vereador Fabrício Melo, senhorita Cristiane Monteiro de Andrade, as folhas 13, que esclarece o que segue, abre aspas, que ocupa a função de assessora parlamentar desta casa, que encontra exercendo a função, a disposição e subordinação do gabinete do vereador Fabrício Melo, que utiliza telefone particular, número tal, e telefone fixo da casa, através de um ramal para uso particular. O primeiro é para o trabalho e o segundo para uso particular, o primeiro, e para o trabalho, o segundo. Que não sabe qual o número do telefone móvel da Câmara à disposição do vereador Fabrício Melo, pois sempre usa a agenda telefone para contatar.
que não tem conhecimento de qualquer outro aparelho de telefone móvel utilizado pelo gabinete ou chip deixado no gabinete, que o vereador Fabrício Melo não informou ter deixado um chip de telefone no gabinete e que não viu nenhum chip avulso no gabinete. Fecha aspas. Que declara não ter sido constrangida em prestar essas declarações a este sindicante. Fecha aspas, negritamos e grifamos. Em razão deste fato, solicitou ao presidente desta casa as contas telefônicas discriminadas do vereador Fabrício Melo, como também em relação dos números de telefones institucionais móveis à disposição dos vereadores e servidores desta casa. A relação dos números estão atravessados nas folhas 17, registrando que o telefone institucional móvel à disposição do vereador Fabrício Melo, que é identificado sobre o número 84223498, também sendo apresentado as contas de telefone detalhadas do telefone institucional, que está à disposição do vereador, referente ao mês de agosto a outubro deste ano 2015. Compulsando as contas detalhadas, verifica-se que o telefone institucional desta casa originou 12 chamadas ao chip encontrado no dispositivo de captação e transmissão de conversa ambiental, durante os meses de agosto a outubro, conforme relatado nos autos. Sendo que as duas últimas ligações coincidem com a data dia 23/10/2015, ou seja, uma sexta-feira, dia de sessão ordinária, anterior ao dia 26, segunda-feira, data em que foi encontrado o dispositivo no gabinete da presidência. Esse incidente condiz a uma assertiva, mesmo em consignação sumária, que esse sindicante doravante não poderá ignorar. O telefone institucional confiado ao vereador Fabrício Melo, de fato, originou as chamadas ao chip encontrado no dispositivo clandestino. E como não há relato de perda ou extravio do mesmo, deduz por lógica cartesiana que quem as fez foi o próprio vereador Fabrício Melo. Assim, a inalação levantada pelo vereador Sérgio Seixab, passamos a um indício de autoria de utilização da escuta clandestina, já que os números podem ter originado ligações para aquele dispositivo. E, pasmem, para surpresa e indagação deste sindicante, trata-se de um membro deste poder. Convencimento da autoria. Esse sindicante se depara com a constatação de autoria e responsabilidade pela escuta clandestina no gabinete da presidência, em decorrência da presunção. Se do telefone institucional confiado ao vereador se originou a chamada para o chip que está no dispositivo, repisa-se a presunção autoriza apontar o vereador Fabrício Melo como responsável pelo mesmo, ou que auxilia alguém nesta abseja missão. Segundo a lição dos professores Luiz Guilherme Maraoni e Sérgio Cruz Arenharte, abre aspas, a noção de presunção parte da ideia de que o conhecimento de certo fato pode ser induzido pela verificação de outro, ao qual, normalmente, o primeiro está associado. Ou seja, partindo-se da convicção da ocorrência de determinado fato, pode-se, por dedução lógica, inferir a existência de outro, pois, comumente, um decorre do outro, ou ambos devem acontecer simultaneamente. Então, há elementos suficientes para apontar que o vereador Fabrício é o responsável pela escuta clandestina. Inclusive, para este convencimento, estamos desconsiderando a informação apontada pelo vereador Sérgio Seixab, que o chip encontrado no dispositivo esteja registrado sob a operadora em nome do próprio vereador Fabrício Melo. Para que serviu o dispositivo? Verifica que a mencionada sala abriga o gabinete da presidência do Poder Legislativo, inclusive dispondo de uma mesa de reunião onde são tomadas decisões deste poder diuturnamente. Desnecessário tecer comentários sobre a importância capital de informações obtidas de forma sorrateira. Em qualquer ato beligerante,
a principal arma é a informação, seja sobre a estratégia do adversário ou quais armas utilizará em dado momento. É sabido que neste poder tramita 2 comissões processantes e 3 comissões parlamentares de inquérito, tendo suas alças de mira voltada para os agentes políticos aboletados no Poder Executivo. Nesta senda é sabido, por ser público e notório, que o vereador Fabrício Melo integra a base de sustentação do atual chefe do Poder Executivo. Indaga-se, estaria a servir o chefe daquele poder com informações privilegiadas. Seria esta a motivação para escutar de forma clandestina as conversas mantidas no gabinete por seus pares, ou buscava saber as decisões a serem tomadas pela presidência na conduta dos trabalhos da casa. Tanto uma como outra são repugnantes e inadmissíveis que um membro deste parlamento utilize expediente tão desprezível que se torna incompatível com o exigido de um representante deste ente, enxovalhando o mandato confiado pelos munícipes e impingindo nódoa e delével ao mandato da democracia. Interceptação ambiental. A interceptação ambiental, como feito, está prevista no inciso 5º do artigo 3º da Lei 12.850 de 2013, sendo, pois, perfeitamente possível a utilização como medida excepcional pelos órgãos investigatórios para ser apurada atividades ligadas à quadrilha, ou bando, ou organização, ou associação criminosa de qualquer tipo. Artigo 1º. Isso porque a Carta Magna não admitiu tão somente a relativação do direito à intimidade, nos casos de violação ao sigilo da comunicação telefônica. Observa-se que a norma incerta no inciso 5º do artigo 3º da Lei de Crime Organizado consiste numa autorização legal que possibilita, portanto, que seja a interceptação ambiental utilizada, excepcionalmente, como meio investigatório pela Polícia Judiciária, desde que atendidos, claro, todos os requisitos legais. Se não houvesse essa norma legal autorizativa, eventual ato fatalmente eivada de ilícito e, portanto, ilegal. No âmbito constitucional e também civilista, o direito à intimidade é tipificado como direito de personalidade inerente, pois, ao próprio homem, tendo por objetivo resguardar a dignidade e a integridade da pessoa humana, sendo ainda caracterizado como direito subjetivo, absoluto, uma vez que exercitável e opignível erga omnes. Para corroborar essa garantia como condição de bem-estar dos povos, diversos instrumentos de direito internacional, todos com a finalidade de resguardar os direitos da personalidade, dentre os quais o direito à intimidade. Apenas a título de exemplificação, poderia-se ir a citar a Declaração Universal dos Direitos do Homem, 1948, a Convenção Europeia dos Direitos do Homem, 1950, o Pacto das Nações Unidas sobre os Direitos Civis e Políticos, 1966, a Conferência Nórdica sobre o Direito à Intimidade, 1967, e a Convenção Americana dos Direitos do Homem, assinada em São José da Costa Rica, em 1969. Senhor presidente, para uma comunicação adiável? Para uma comunicação adiável. Agora não vai ser interrompido. Esta última ratificada pelo Senado... Não é Senado, questão do processo, não. Vereador, não atrapalhe a leitura. Eu vou me retirar favor. do plenário para ir para uma comissão. Por favor, eu vereador. E a comissão. Está em processo de sindicância. Eu aconselho que Vossa Excelência fique. Esta última ratificada pelo Senado Federal, portanto, sendo repudiada, república signatária, logo vigora no ordenamento jurídico pátrio. Paradigma com o caso Watergate. Pois bem, como paradigma, relembramos o fato ocorrido no berço da maior democracia contemporânea, conhecido como o caso de Watergate. Após a reeleição
do então 37º presidente da história da República dos Estados Unidos da América. Em 18 de junho de 1972, o periódico da capital americana noticiava na primeira página o assalto do dia anterior à sede do Comitê Nacional Democrata, complexo Watergate, ocorrida naquela capital. Durante a campanha eleitoral, 5 pessoas foram detidas quando tentavam fotografar documentos e instalar aparelhos de escuta no escritório do Partido Democrata, então principal adversário do partido do presidente à época. A investigação estabeleceram uma ligação entre a Casa Branca, sede do Poder Executivo daquela nação, e o assalto ao edifício onde estava sediada a administração do partido adversário, sendo que, por intermédio de uma fonte, no jargão jornalístico, pessoa que detém informação privilegiada, conhecida como garganta profunda, Deep Throat, que revelou que o presidente sabia de 2 operações ilegais perpetradas em seu favor e de seu partido. Relembrando que Richard Nixon foi eleito presidente em 1968, sucedendo a Lyndon Johnson. Nixon voltou a candidatar-se em 72, tendo como oposição o senador democrata George McGovern, que obteve uma vitória esmagadora, ganhando em 48 dos 50 estados, um resultado esmagador. Mas, em 9 de agosto de 1974, quando várias provas já ligavam o ato de espionagem do Partido Republicano e as comissões de justiça do Poder Legislativo, concluiu que Richard Nixon sabia de todo o esquema de escuta eletrônica e exigiu que o presidente se afastasse do cargo, sob pena de sofrer impeachment, ou seja, impedimento de completar o mandato, suspensão da atividade política. Richard Nixon foi o primeiro e único presidente dos Estados Unidos a fazê-lo na história da americana. Aqui se verifica que a motivação de renúncia foi a escuta clandestina feita a um adversário político, e mais, o complexo Watergate, sequer tratava de um órgão público ou sede de um poder. O registro histórico é necessário para demonstrar a gravidade dos fatos aqui apurados. Da incompatibilidade com a dignidade do cargo. A postura adotada pelo parlamentar, ao qual concluo ser autor ou principal interessado, invoca a verificação de que vem a ser o decoro parlamentar e eventual quebra, ou seja, os atos e fatos graves e incompatíveis com o exercício do cargo público. O julgamento por falta de decoro tem nítido conteúdo político e, como tal, cabe aos julgadores a interpretação dos atuais textos legais. No entanto, o julgamento político não pode dispensar a segurança jurídica, inclusive para a proteção dos próprios parlamentares, pelo que urge a delimitação legal ou regimental do conceito de decoro parlamentar aplicado ao caso concreto. O termo decoro descende do latim decorum, que significa decência, honra, aquilo que convém. Entretanto, o vocábulo, tal qual usado na atualidade, carece de contornos definidos, pois a subjetividade e abstração norteiam cada caso. São várias as conotações destes as vinculadas à legalidade dos atos no exercício da vida pública, quanto aos refere à vida privada. João Carlos Medeiros de Aragão afirma que, abre aspas, entre as diversas acepções, sobressai a unanimidade acerca da frequência da ideia de conduta aceitável, decência, comportamento honesto, condizendo com a função legislativa exercida, fecha aspas. Todavia, a perda de mandato é a punição para os casos graves de falta de decoro. É a punição também para os casos previstos no artigo 55 da Constituição Federal, no dizer de Paulo Gustavo Gonetti Branco, a perda de mandato, abre aspas, enseja grande discricionarismo político à Casa Legislativa, que pertence ao Parlamento, fecha aspas. E, inclusive, é nesse sentido que o STF vem deixando de analisar a questão de mérito,
restringindo-se a verificação dos requisitos formais, notadamente a devido processo legal e ampla defesa. A observância ao decoro parlamentar está prevista na Constituição Federal e no regimento interno desta Casa. Entretanto, tendo em vista sua definição aberta somente à análise do caso concreto, irá ser conclusiva quanto à violação ou não do Instituto. Trata-se, em último caso, de tratado de cunho político e é considerado pelo STF como um interna corpus, motivo pelo qual a atuação do Suprema Corte se limita à verificação dos requisitos formais e da efetiva ampla defesa do acusado, como já mencionado. O decoro parlamentar está descrito no regimento interno de cada caso do Congresso Nacional Brasileiro. Na Constituição Federal Brasileira, no artigo 55, parágrafo 1º, diz, abre aspas, é incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no regimento interno, o abuso das prerrogativas, artigo 53, assegurada ao membro do Congresso Nacional ou a percepção de vantagens indevidas, fecha aspas. Assim, infere o decoro parlamentar os atos como uma das expressões que configuram crime contra a honra ou que incentivam sua prática, o abuso do poder, recebimento de vantagens indevidas, prática de ato irregular grave quanto no desempenho de suas funções, revelação de conteúdo de debates considerados secretos pelo Parlamento, entre outros. Nesse caso, se reporta a última hipótese. Assim amoldada a conduta apurada com os fatos atentatórios ao decoro parlamentar, como, por exemplo, a perturbação da ordem das sessões ou das reuniões, a infração à regra de boa conduta, o constrangimento e o aliciamento de servidores, a divulgação de informações secretas ou reservadas que assim o sejam na forma do regimento, a relatoria de matérias de interesse de financiador de sua campanha eleitoral e a fraude de registro de presença à sessão ou reuniões, neste caso específico, a prática do ato visando obter informações de reuniões realizadas no gabinete da presidência. Diante dos fatos apurados, esse sindicante, com fito de preservar a integridade e independência deste poder e, da mesma forma, assistir e conservar a intangibilidade do exercício do mandato outorgados pelo município aos membros deste poder, e estancar a velada afronta ao próprio preceito de democracia. Denunciar o vereador Fabrício Melo por ato incompatível com o decoro exigido a um membro deste Poder Legislativo. Nestes termos, conflugo no artigo 7º, inciso 3º do Decreto de Lei 201 de 67, converte esta conclusão em denúncia a ser submetida ao augusto plenário deste Poder Legislativo, nos termos do artigo 5º, inciso 1º, combinado com o artigo 7º, parágrafo 1º, também do diploma legal já mencionado. Se recebido pelo plenário, será oportunizado que o vereador implicado poderá exercitar sua defesa em homenagem ao preceito do devido processo legal e de ampla defesa. Sendo as minhas conclusões, Rolim de Moura, Rondônia, dia 24 de novembro de 2015, vereador sindicante Jair Primo Benetti. Vereadores, diante do relato, lido por mim sobre a conclusão da sindicância apurada, eu coloco em apreciação do plenário a denúncia de quebra de decoro parlamentar sobre o vereador Fabrício Melo. Coloco em apreciação, discussão. Senhor presidente, Presidente. Questão de ordem. Será que eu posso fazer alguns questionamentos sobre esse relatório? O senhor me permite? Vereador, esse relatório é da sindicância, você vai poder externar o seu voto, o seu apreço, e não em relação ao direito de ampla defesa. Eu queria fazer alguns questionamentos, porque eu ouvi atentamente aí se Vossa Excelência me permitir, porque eu vi atentamente aí o relatório e tem algumas informações que foram ocultadas nesse relatório, e eu gostaria que ficasse bem claro para todo mundo, da imprensa,
E me permita, Vossa não Excelência pode. estou aqui para defender vereador nenhum, vereador Fabrício, mas quando eu vejo que alguma coisa faltou ou que alguma coisa ultrapassou, aí eu já gosto de manifestar. Pode, fica à vontade. Então é o seguinte, senhor presidente, no relatório dessa sindicância, o vereador Jair Benetti, que é o presidente da sindicância, narra que esse suposto aparelho foi encontrado pelo senhor Cláudio, chefe de seu gabinete. Confirma? Mas, durante a reunião que Vossa Excelência esteve com todos os vereadores em seu gabinete, na ocasião em que Vossa Excelência deu uma coletiva à imprensa, Vossa Excelência foi bem claro em dizer que esse aparelho não foi encontrado somente pelo seu chefe de gabinete, e sim pelo seu chefe de gabinete e pelo vereador Sérgio Sequissab, que se encontrava em seu gabinete 6h30 da manhã. Fato este comprovado pelos dois, vereador Sérgio Sequissab e Cláudio, que confirmaram que os dois estiveram em seu gabinete 6 horas da manhã, no dia do encontro desse suposto aparelho, e encontraram o dito cujo, onde entregaram Vossa Excelência. E no relatório não fala sobre a presença do vereador Sérgio Sequissab 6h30 da manhã em seu gabinete, conforme foi comentado e todos os vereadores dessa casa. Quem disser que é mentira aqui, tá? Todos ouviram isso aí. Naquele momento, no relatório da sindicância, fala-se que o vereador Sérgio Sequissab suspeitava ou suspeita, naquela ocasião, do vereador Fabrício. Mas essa não foi a verdade do que aconteceu. Após a saída do vereador Fabrício, que foi narrado aí no relatório, que Vossa Excelência acabou de ler, o vereador Sérgio Sequissab confirmou que foi o vereador Fabrício que viu o vereador Fabrício. Fato este que foi repudiado pelo assessor jurídico dessa casa, doutor Márcio. Porque antes de se apurar uma situação grave como essa, ninguém poderia dizer que alguém é o culpado, que eu vi. São fatos que vão ter que comprovar futuramente, mesmo porque tem um inquérito policial instaurado na delegacia de polícia, onde os 11 vereadores vão ser ouvidos. E ali tem um negócio, falso testemunho é crime. Vão ter que se explicar. Então, tudo foi mandado para o Ministério Público, senhores, mas o Ministério Público encaminhou tudo para a delegacia de polícia. Então, outro fato. Eu sempre trabalhei, eu sempre fiz parte da comissão processante da Secretaria de Segurança Pública, na qual toda a região da Zona da Mata, eu trabalhava com corregedores de polícia, trabalhando em sindicâncias e processo administrativo. A não ser que o regimento interno da casa seja diferente. Mas uma sindicância não pode ser apurada só por uma pessoa, só pelo membro, e sim por 3. Outro detalhe. Verifico que o vereador Fabrício, apontado na sindicância como suspeito, não foi ouvido. Fatos que me estranham. E fatos que eu gostaria de ter a resposta do vereador Jair Benetti. O porquê que ele ocultou a real verdade, que naquela manhã, 6h30 da manhã, estava em seu gabinete, não só o Cláudio, mas como o vereador Sérgio Sequissab. E isso está gravado. Vossa Excelência também usou a imprensa e falou a mesma coisa. E isso está gravado. Então, é uma sindicância que apura, vai ter uma CPI, vai se apurar, mas informações como essa não pode ser ocultada num caso tão sério. Então, eu gostaria que depois o presidente dessa sindicância explicasse por que algumas informações foram ocultadas nessa sindicância. Antes de passar para o vereador Fabrício Melo, antes de passar para o Vossa Excelência, que foi citado também, primeiro que não convém aqui
discutir. Isso aqui é um relatório que vai se transformar em uma denúncia e que o plenário acatará ou não a criação de uma comissão processante, não é CPI, não precisa investigar, já foi relatado aqui, a denúncia já está incorporada aos autos, às provas dos fatos e tudo. Primeiro ponto, não, vereador. Em relação, fico muito suspeita, cria uma suspeita também, a informação privilegiada que Vossa Excelência tem sobre os fatos da Delegacia Civil, relatado por Vossa Senhoria aqui no plenário dessa casa. Que informação privilegiada é quebra de decoro também. Se Vossa Excelência, como membro daquele poder que está afastado, relata isso no plenário dessa casa, isso aí cabe também ser informado ao Poder Ministério Público, e até mesmo fica questionável esse posicionamento. Em relação às apurações do fato, ora citado, e a defesa que Vossa Senhoria tem feito, vai ter oportunamente, se aceita a denúncia pelo plenário, será momento certo do direito de ampla defesa, e caberá a você estar, né, lá nas testemunhas de defesa e relatar todos os fatos, que isso sirva como defesa. Aqui foi apurado a denúncia, o fato, e elencado sobre denúncia. Não cabe aqui questionar o que foi, a forma que foi conduzida a sindicância. Cabe futuramente, se aceito pelo plenário. Pois não, vereador Fabrício Melo? Só para responder o fato privilegiado que Vossa Excelência está dizendo. A informação privilegiada. A informação. É o seguinte, não é novidade para todos, é notório que tudo que se manda para o Ministério Público, ou Vossa Excelência não sabia, tudo que se manda para o Ministério Público, o Ministério Público encaminha a Delegacia de Polícia Civil para apurar. Outra coisa, o Ministério Público não tem... Mas Vossa Excelência afirmou, está gravado, está sendo transmitido. Outra coisa. Vossa Excelência afirmou que está sob investigação na Polícia Civil e todos os membros dessa casa estão citados para ser ouvidos. Vossa Excelência... Eu afirmei e reafirmo. Quem é que não sabe que depois de um caso sério desse, não tem um inquérito policial instaurado numa delegacia? Não tem bobo aqui, não existe nenhum bobo aqui. Todo mundo sabe que todo caso dessa natureza vai parar numa delegacia de polícia, e todos os vereadores aqui sabem que existe um inquérito policial. Não é informações privilegiadas, é a verdade. E Vossa Excelência sabe disso, que tem um inquérito policial. Vossa Excelência sabe que já todos os vereadores estão sendo notificados. Não, eu vou saber quando eu for notificado. Se isso é quebra Antes disso, eu não sei. Presidente, se isso é quebra de decoro, pode colocar em votação, que eu estou disposto. Pode colocar, se isso é quebra de decoro. Agora, tudo que se fala aqui é quebra de decoro. Então, está aí. Eu estou me colocando à disposição. Se o que eu estou falando de um inquérito policial também está apurando, for decoro, eu coloco à minha disposição e pode votar. Se o inquérito, eu não fui notificado, nenhum membro dessa casa foi notificado, e Vossa Excelência já sabe que existe um inquérito policial. Existem os trâmites iniciais. Senhor presidente, o meu nome foi citado. Policial. Vossa Excelência vai ser na sua oportunidade. Não, eu só quero dizer, antes do vereador Fabrício falar... Vereador, aguarda a ordem, já passarei a Vossa Senhor Excelência. presidente, só um minutinho, veja bem, eu não vou falar nada sobre o que o vereador Vanderilho citou sobre meu nome. Eu vou falar na hora certa, se eu for convidado numa comissão. E esta orientação eu daria a todos os vereadores, até mesmo o vereador Fabrício, que aqui não tem culpado. Aqui não tem culpado nem tem inocente nesse momento. Isso aqui se trata, vereador Fabrício, de acata a denúncia ou não. E é o que nós vamos fazer. Agora, Vossa Excelência vai ter, tanto Vossa Excelência como vereador, como advogado, vai ter o direito de subir naquela tribuna e convencer os seus pares. Então, eu acho que o vereador Vanderilho está tomando iniciativa, vereador, com todo o respeito que eu tenho a Vossa Excelência, precipitada. Então, eu acho que no momento não é esse. Se acata ou não acata, não vamos ficar tirando um no outro aqui, não. Não é o caminho desta casa. Não é esse, vereador Fabrício. É colocar aqui e vamos ouvir o vereador Fabrício aqui, ver a justificativa dele, o que aconteceu, o que não aconteceu. Aqui é a casa do debate. Agora, o que não pode é se antecipar as coisas. Não pode se antecipar as coisas. Eu não vou me defender do que Vossa Excelência falou. Do nome que Vossa Excelência falou, que eu estava, que eu não estava.
Se eu encontrei com o vereador Fabrício lá, se eu não encontrei, vamos para a hora certa. Eu acredito que o vereador Fabrício é um cara idôneo e tem a responsabilidade de ele mesmo se defender. E essa casa está aqui para isso, não é para condenar o vereador Fabrício ou o vereador, ou que seja outro vereador. Vereador Fabrício Melo. Na realidade, senhor presidente, eu gostaria de falar, o vereador Sérgio diz que aqui não se tem culpado ou não, mas, infelizmente, pelo relatório, eu já fui culpado e condenado, pelo que se trata no relatório. Ele falou da autoria e concluiu que a autoria do fato citou meu nome como o autor do fato, pelo fato de 12 ligações telefônicas do meu aparelho para um chip que foi encontrado junto com o aparelho. Realmente me causa a estranheza do fato de eu não ter sido chamado para ser ouvido na sindicância. Não entendo o motivo, haja vista que foi citado o meu nome até para a imprensa e agora novamente exposto o meu nome de maneira como culpado da situação e não ter me ouvido. Realmente me causa estranheza, porque não sei o motivo, não custava nada para mim falar. Eu até falei com alguns vereadores, olha, no momento certo eu vou falar, com a imprensa eu falei, ó, no momento certo eu vou falar, que depois que eu prestasse o meu depoimento para que todos os vereadores, né, soubessem, eu ia, né, comunicar com a imprensa, comunicar com cada vereador. Realmente, o que o vereador Sérgio disse, eu tenho que convencer os vereadores, né, de que não fui eu o autor do fato. Essa é realmente uma grande estranheza. E outra, já foi, segundo a informação do próprio relatório e de que se foi divulgado na imprensa, que o aparelho foi entregue ao Ministério Público e tem aí pedindo as investigações e a perícia de todo o conteúdo, enfim. Eu fico só preocupado porque, pelo relatório, eu sou o culpado. E se o Ministério Público, junto com o Tribunal de Justiça, definir que eu não sou o culpado? Aí, essa é uma situação que fico, assim, eu esperaria, de repente, eu estava esperando que o Ministério Público oferecesse, se fosse o caso, uma denúncia, né, uma queixa, crime, algo dessa natureza, aí sim uma comissão processante, uma comissão de ética do fato. Mas, infelizmente, realmente, eu fico chateado com a situação de não ter sido ouvido, né, pela sindicância, já que se ouviu, acho que, se eu não me engano, 3 ou 4 vereadores, né, e não me ouviu. Mas, se essa é a maneira que foi conduzida a sindicância, isso aí é uma outra situação, né, que depois eu vou ter que ver que situação é essa. E, no mais, aos vereadores, cada um sabe, né, cada um aqui tem a sua consciência do que foi, e se achou que tudo foi da maneira correta, né, é a decisão de cada um, e eu tenho que aceitar o que cada um definir no seu voto, na sua situação. Vereador Jair Benetti. Presidente, essa é uma sindicância na qual foi levantada os indícios e está encaminhada à mesa diretora e ao plenário da casa. Tendo em vista os indícios, não cabe eu julgar e nem votar, nem vou votar nessa matéria. Por quê? Eu levantei o relatório e encaminhei à mesa. A mesa que tome as providências. Nessas providências que a mesa tomar, o vereador Fabrício, juntamente, vai ter toda a liberdade de falar sobre os fatos. Por que ele vai falar sobre os fatos? Porque trata da ligação do telefone corporativo do vereador, à disposição dele oferecido pelo poder, fez a ligação para um determinado aparelho, um determinado chip, aonde também se encontra sobre o cadastro o nome dele. Quem vai ter que oferecer a defesa e falar no processo é ele. Na sindicância não cabia a ele mais falar, mas aí está constando
que ele reclamou para o vereador Mani Rocha que ele teve um chip que poderia ter sido roubado. Ele disse isso ao vereador Gerson e isso foi relatado. E ele vai ter toda a oportunidade de mostrar isso aí dentro do processo, que é essa casa que deve tomar as medidas. Eu só fico preocupado com o seguinte, ele reclamou do nome dele exposto. Qual era a intenção do camarada de expor o poder público toda uma casa? Presidente. Para discutir, relatório. Presidente, quando se fala, acho que todos nós temos nosso telefone corporativo e o telefone particular, que é o meu caso. Basta um descuido e esse telefone meu particular, eu deixar dentro do carro, deixar no meu gabinete, principalmente eu que sou bem relaxado em relação a isso, o mais provável é que eu vou ligado um telefone para o outro, pelo menos para descobrir onde ele se encontra. Isso é muito natural. E eu sei que aqui é só se vai abrir a comissão ou não, se vai existir a comissão ou não. Eu vejo comigo que da forma que isso aconteceu, pela confiança que eu tenho no vereador, não estou aqui, não é momento de defesa, mas só para entenderem meu posicionamento, primeiro é a inteligência dele, de colocar o chip dele mesmo lá, seria assim, desprezável. Segundo, é que, se isso vier a acontecer, a única coisa que pode condenar, ao meu ver, é se, nesse chip, realmente a gente souber o que está gravado lá. Uma quebra de sigilo ali, que a gente tem, a quebra de escuta, né? E a gente ouvir o que está lá. Fora disso, eu não vejo nenhuma forma de condenação. Porque não é porque meu chip apareceu ali que... Então, é a minha fala em relação à aceitação ou não dessa abertura, dessa... E tem muitas coisas aí para a gente discutir depois. Mas eu acredito que os nobres deveriam pensar bem e a gente... Acho que tem coisas muito mais graves que sempre tem acontecido, sempre acontece, né, que a gente deveria estar correndo atrás, e não seria esse o caso. Esse fato de que o chip está lá, eu tenho um chip da Vivo de Campo Grande extraviado. Até me preocupa agora, tenho que fazer até um boletim de ocorrência. Né, então o vereador... Não, cancela, liga no operador e cancela, mas Vossa Excelência sabe o número que é, não é? Vossa Excelência até indagou na reunião, está gravado, 38 minutos de reunião com os 11 vereadores, Vossa Excelência indagou novamente, como está no relatório do sindicante. Perguntei qual era o número. Deixa eu pôr aqui no meu celular, ver se não está na agenda do meu telefone, como todos os outros, a grande maioria falou. Agora, Vossa Excelência sabe esse número que está perdido de Vossa Excelência? Vossa Excelência, inclusive, está errado da forma que Vossa Excelência colocou aí. Não fui eu que coloquei. Eu não pedi para colocar no meu celular, eu pedi qual era o número. Eu perguntei qual era o número. É diferente, eu perguntei qual era o número. Perguntei sim, mas não pedi para ligar, não, eu perguntei qual era o número. Não foi para ligar, não. Você pegou Vossa Excelência não sabia. Pegou o número, eu relatei, não, você me ligou depois. Isso. No dia da reunião, o que está relatado aqui pelo relatório, que está gravada essa conversa com os 11 vereadores lá, foi que Vossa Excelência solicitou, repete o número, eu repeti naquele momento. Então, isso, eu não gravei, aí depois, numa dúvida, eu te perguntei, você já não sabia mais também. Mas então essa é a minha preocupação. É um companheiro que nós temos aqui, que tem demonstrado ser uma pessoa idônea, uma pessoa de bem. Então, é só isso que me preocupa. Passa um pouco, a gente vai ter que guardar aí as 7 chaves no celular, porque é uma arma agora perigosa contra a gente. É só isso, obrigado. Com certeza é uma arma e é uma grande ferramenta, mas aqui não é o julgamento criminal e nem civil, de maneira nenhuma. Aqui é o julgamento por quebra de decoro, é o julgamento político, quebra de decoro parlamentar. Não estamos incriminando... nem não cabe ao poder esse julgamento, cabe ao poder o julgamento político. E é isso que nós vamos deliberar agora, se acata a denúncia do síndico ou não. Se acatar a denúncia, será sorteada a comissão processante, é lógico, privando-se do sorteio o vereador Jairo Benetti, que já foi o sindicante da denúncia, como também o vereador Fabrício e o presidente dessa casa. Senhor presidente, para discutir. Para discutir era isso o meu questionamento, porque se dá o entender ao público presente que nós vamos votar já a cassação do mandato do vereador Fabrício. Não tem que dar o direito de ampla defesa. Não tem nada a ver. Essa aqui é a só. Denúncia. Essa votação vai ser só para se vai acatar ou não o relatório do vereador Jairo Primo Benetti. Só isso. Agora, daqui acatando, vai ser escolhido os membros da CPI aqui,
e aí com 180 dias tem um resultado, e aí sim é que vai ter o resultado final. Não é agora o Vereador resultado Diego, 90 dias. a situação, realmente, o que Vossa Excelência tem razão de certa forma, mas a situação que dá a entender, o que você falou, que vai ser cassado ou não, e realmente dá esse entender, porque o relatório já diz da autoria do fato. E se é uma comissão processante, onde o relatório diz a autoria, então já comissão processante quer dizer, processa algo que já foi feito, né? Eu só temo, porque o voto realmente é o voto político, o voto de interesse pessoal, não é o voto técnico. O Ministério Público, sim, o Ministério Público está lá, é um órgão técnico que vai definir a autoria do fato. De repente, no voto político, a autoria está consumada pelo relatório, né? E pelo voto técnico, talvez não. E aí? Essa é só esse questionamento. Muito obrigado. Pode ir para a votação. Vereador Riva? Vereador Fabrício. Passaremos votação após o vereador Riva. Vereador Fabrício, a questão aqui que eu estou entendendo é o seguinte: o senhor tem que ter amplo direito de defesa. Como nós já catamos várias denúncias aí, foi muitas, abrimos várias CPIs, comissão processante, quer dizer, eu acho assim, que como foi discutido aqui, colocado em xeque vários vereadores, os 11 vereadores têm xeque, eu acho que o senhor tem que se defender isso aí. E eu garanto que a verdade vai ser feita nessa comissão, porque o senhor não vai simplesmente ater a esse relatório. O senhor tem mais coisas para mostrar para a gente. Eu fui numa entrevista na rádio e fui cobrado sobre a CPI. A população está cobrando uma atitude dos vereadores. Ainda eu perguntei para a pessoa, você quer que eu casse o vereador Fabrício? O vereador tem direito à defesa. Então eu acho que a hora é essa, de se defender e mostrar para a população o que foi feito e o que não foi feito. Vamos passar a votação. Votação se acata a denúncia ou não. Vereador Roberto Diniz, como vota? Só um minutinho, presidente. Você quer Por discutir gentileza. a matéria ainda, vereador? Quero. Pois não. Senhor presidente, Vossa Excelência não anunciou quantos votos precisa para acatar a denúncia. Eu gostaria que Vossa Excelência, quantos favoráveis, quantos contra. Eu preciso. Vereador, todos os vereadores. Vereador, é maioria absoluta para acatar a denúncia. Tá? É maioria absoluta do quem está no plenário aqui. O único que não. O vereador Jair não vota. Não, eles votam, só não vão participar da comissão processante. O vereador Fabrício vota também? Vota também na denúncia. Então tá bem, tá. Vereador Diego Diniz. Eu sou contra, presidente. Vereador Sérgio Sexabe. Para acatar a denúncia, eu voto favorável. Vereador Mani Rocha. Favorável. Vereador Márcio Mateus. Eu sou favorável. Vereador Gerson Basto. Senhor presidente, eu sou contra, presidente. Vereador Fabrício Melo. Eu sou contra. Vereador Vanderilo. Diante do meu comentário que eu fiz há pouco tempo, eu também sou contra. Vereador Jair Benetti. Favorável. Vereador Rivanildo. Favorável. Eu também sou favorável. Vereador Diego Tassi. Também sou favorável, presidente. Por 7 votos favoráveis, foi aprovado, foi acatada a denúncia. Vamos fazer o sorteio dos 3 membros da comissão processante. Não participará da comissão processante no sorteio. Senhor presidente, para falar sobre o processo. Para falar sobre o processo. Por favor, vereador. Para falar sobre o processo. Escute primeiro. Só um minutinho. Primeiro, eu gostaria vereador. de não participar, vou te explicar por quê. Não, veja bem, não participar, porque hoje eu sou presidente de uma comissão processante aqui na casa, e eu não quero em 2 comissões, até mesmo eu não posso, tenho tempo para isso. Agora mesmo estou aqui para ir para uma reunião aqui, Vossa Excelência não me liberou. Eu gostaria que meu nome, entendeu, não fosse incluído para participar de comissão. Vereador, dia 11 encerra aquela comissão, tem tempo hábil aí, Vossa Excelência... Não termina não, pelo jeito que vai. Tem o recesso agora de dia 11 Vossa Excelência de sabe dezembro. onde está o prefeito, então? Porque Vossa Excelência diz que termina dia 11. Vossa Excelência É o limite da comissão. Mas Vossa Excelência sabe onde está o prefeito? Tá chegando em Rolim de Moura para ser ouvido pela comissão processante. Então vai participar, não participa, vereador Jair Benetti,
vereador Fabrício Melo e o presidente dessa casa. Então, os menos 3 membros, eu gostaria que o vereador Vanderilo, o vereador Mani Rocha e o vereador Diego Tassi colocasse na urna os nomes dos demais 8 vereadores para o sorteio. Verificasse o nome dos 8 vereadores e colocasse para sorteio. Foi sorteado vereador Rivanildo, vereador Diniz, vereador Vanderilo. Eu suspendo a sessão para que eles entrem em consenso quem será o presidente, quem será o relator e o membro e o secretário, para podermos já fazer a resolução, a portaria de criação da comissão, que terá 90 dias para julgamento. Suspendo a sessão para definição dos pares.
Coloco em votação a resolução número 10 de criação da comissão processante, com o presidente vereador Vanderilo Nogueira, relator Roberto Diniz e secretário Rivanildo Riva. Vereador Jairo Benetti, votando a resolução de criação da comissão, dos membros da comissão. Vereador Vanderilo, vereador Fabrício Melo, também voto. Vereador Gerson Basto, vereador Márcio, Mani Rocha, Sérgio Seixabe, Favorável. Roberto Diniz. Favorável. Já falei. Vereador Diego Tassi. Favorável. Vereador Rivanildo. A resolução foi aprovada, vai ser publicada no Diário Oficial e começa os trabalhos assim que for notificado o denunciado. O presidente, eu não sei se questão de ordem, mas foi feita uma brincadeira, mas na realidade, a brincadeira que eu falo em relação ao recesso, mas começar a contar isso aí na volta do recesso. Vereadores, a partir do momento, 90 dias depois que vocês notificar o réu, e Vossas Excelências, membros da comissão, podem solicitar a suspensão dos trabalhos durante o período de recesso. Tá ok? Alguma dúvida? Sem mais nada, tratar, invoco a proteção de Deus e declaro encerrada a sessão.